Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma alegria receber vocês aqui no nosso canal Cidadão Celestial, para juntos nós tirarmos um tempo, refletir na palavra de Deus, na verdade, aprender mais sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero pedir desde já, se você não é inscrito ainda no nosso canal, deixar o convite aqui para que você se inscreva. Nós estamos chegando aí nos 500 inscritos. É um canal nanico ainda no YouTube, né? Mas se você gostou do conteúdo, enfim, que você possa compartilhar, se inscrever, curtir também, comentar, para que assim a gente possa, nesse trabalho de formiguinha, ir passando a palavra de Deus para frente, incentivando pessoas a estudar a Bíblia. Bom, o tema de hoje, então, aproveitando essa semana, no dia 2 de novembro, nós tivemos aí o feriado do Dia de Finados. Eu até gravei um vídeo num cemitério lá no Morumbi, onde eu tive a oportunidade de conhecer o túmulo ali do Ayrton Senna, que é uma pessoa na qual eu admiro bastante. E tive a oportunidade então de visitar o túmulo dele e gravar um vídeo a respeito do estado dos mortos. E Deus ele tem me incomodado bastante com relação a esse assunto nos últimos dias, porque a nossa igreja, a qual eu pertenço, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos estudando durante esse trimestre o assunto sobre a imortalidade, a condição do ser humano depois da morte. Então o Senhor ele tem aberto a minha mente, o meu coração, para me aprofundar cada vez mais neste estudo, e a minha mente realmente tem assim, tido bastante ideias com relação a esse tema. E é um tema assim muito importante da palavra de Deus e que muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Muitas pessoas podem estar numa igreja há muitos anos e mesmo assim ter dúvidas com relação ao estado dos mortos. Para onde é que nós vamos depois que nós morremos? Então eu decidi trazer novamente esse tema à tona. Então o tema do nosso vídeo de hoje é se os mortos não sabem nada, se eles estão inconscientes, como a palavra de Deus nos diz, nós vamos ler alguns textos, como explicar as experiências espíritas, as experiências mediúnicas, pessoas que consultam os mortos, pessoas que já participaram de sessões de mesa branca, por exemplo, psicografia, experiências de quase morte. Como é que a gente pode explicar isso dentro da palavra de Deus? O primeiro ponto que eu quero abordar nesse assunto é o seguinte: a Bíblia ela não defende em lugar nenhum a ideia de que o homem tem uma alma que é imortal, que se desprende do corpo depois da morte. A Bíblia não aponta essa ideia. Nós vamos ler alguns textos aqui das Escrituras. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode até pausar isso caso não esteja, porque é importante que você acompanhe a leitura do texto bíblico. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, logo depois ali que o Senhor formou o ser humano do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então esse já é um detalhe que faz toda a diferença. Ele deu a seguinte ordem para o ser humano. Gênesis 2, versos 16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele deu uma ordem aqui. Se o ser humano desobedecesse essa ordem, ele morreria. Então, o que acontece quando o ser humano morre? Quando a gente vai lá para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9... Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Você pode marcar os textos e ler depois com mais calma. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e também o verso 10 diz o seguinte: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o verso 10: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então esses textos estão nos mostrando aqui de forma clara de que o ser humano, quando morre, ele entra num estado de inconsciência.
Olha o detalhe do verso 5. Os mortos não sabem coisa alguma. Para o além, para onde você vai, que é a sepultura, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, a Bíblia não defende a ideia de que o ser humano tem uma alma que se desprende do corpo e vai para o céu ou para outros lugares. Deus deixou bastante claro na sua ordem que em caso de desobediência à sua lei é morte. Então, morte significa morte. É ausência de vida, é inconsciência. Então, esse é o estado dos mortos. Agora, irmãos, o inimigo de Deus, Satanás, ele contradisse o que Deus disse. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, vamos voltar para o livro de Gênesis no capítulo 3, no verso 4, ele disse para a mulher, né, para Eva, é assim que Deus disse, né, não comerás de toda árvore do jardim. E aí existe um diálogo entre Eva e Satanás. E aí no verso 4 ele diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então o diabo, ele pregou o primeiro sermão acerca da imortalidade da alma na história da humanidade, lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva, se você comer do fruto da árvore, você não vai morrer. Ellen White até comenta no seu livro Grande Conflito que o único que garantiu ao ser humano vida em desobediência à palavra de Deus foi Satanás. E ela complementa dizendo uma coisa que chama bastante minha atenção. Ela diz que as palavras de Satanás no Éden, elas ecoam de muitos púlpitos cristãos hoje em dia. Porque a grande esmagadora maioria dos cristãos, hoje, eles acreditam nessa mentira de que a alma é imortal. Sendo que Deus disse claramente que o ser humano, quando ele peca, quando ele desobedece, ele morre. Se você ler depois o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, lá está escrito que o salário do pecado é a morte. E todos os seres humanos pecaram. Todos eles estão sujeitos à morte. Não existe mortalidade em desobediência à palavra de Deus. É claro que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos garante a vida eterna, ao nós o aceitarmos como seu Salvador. Então a morte a morte ela está vencida graças ao sacrifício de Jesus. Mas isso é assunto para um outro momento. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: se a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte, que ao nós desobedecermos a Deus nós morremos, Eclesiastes diz lá que os mortos não sabem coisa alguma, eles estão em estado de inconsciência. De onde vêm então essas experiências espíritas, essas pessoas que são incorporadas aí por médiuns e outros? Olha, irmãos, quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor, ele deu uma ordem ali para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Deus deu uma ordem bastante clara ali, que os israelitas não deveriam consultar os mortos, não deveriam consultar, né, os mortos, os adivinhadores, os agoureiros, os feiticeiros e tudo mais. Quando a gente vai para o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele também, no capítulo 8, no verso 19, diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos?
se consultarão os mortos? Isaías capítulo 8, verso 19. Deus está dizendo aqui, a favor dos vivos vão se consultar os mortos? Deus está dando mais uma vez uma ordem que os cristãos, os seus filhos, não podem jamais se envolver com essas feitiçarias e essas pessoas que consultam os mortos. É uma ordem expressa da parte de Deus. E hoje em dia pode ser que nós tenhamos cristãos, pessoas que se declaram cristãs, que se dizem que aceitam a Jesus e acreditam na imortalidade da alma e consultam adivinhadores que acreditam em horóscopo. Olha só. E que podem chegar até ao extremo de consultar um médium, um espírita, para que aquela pessoa traga de repente algum parente seu, um amigo seu que morreu, e que assim ela possa se comunicar com essa pessoa. Deus está dizendo aqui na sua palavra que isso não deve acontecer. Deus diz, isso é uma abominação. Nós não podemos nunca, jamais nos envolvermos com esse tipo de coisa. E hoje o mundo está tomado por experiências espíritas ocultistas. Basta que você ligue a televisão, por exemplo, e você vai perceber que os filmes, os seriados, até os desenhos animados estão cheios dessas feitiçarias. E Deus diz assim que nós não devemos, que isso não deve ser achado no nosso meio. Nós devemos banir isso da nossa vida. Por quê? Eu vou mostrar para você um exemplo na Bíblia de uma pessoa importante, um rei de Israel, ocupou o cargo mais alto, um dos cargos mais altos ali da nação de Israel, e que este homem desobedeceu esses textos que nós acabamos de ler aqui, consultou uma necromante, uma médium, e ele foi punido por isso. 1 Samuel, capítulo 28. Nós temos ali o exemplo do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos ler alguns versos ali. O rei Saul, só para a gente entender o contexto, ele estava num período de guerra, numa campanha militar. O profeta ali do seu tempo, que era o profeta Samuel, já tinha morrido. No verso 3 diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 28, verso 3. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Trouxe de volta, os adivinhos. Verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, enquanto eles estavam guerreando, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. No verso 7 diz, então disse Saul aos seus servos, aprontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram os servos, há uma mulher em Endor que é médium. Então olha só, ele tentou consultar a Deus, não conseguiu, não obteve resposta. Então, no desespero ali, ele procurou uma médium para trazer de volta o profeta Samuel. Sendo que Deus ele proíbe na sua palavra de que as pessoas não devem consultar quem consulta os mortos. E aí, se você continuar lendo, no verso 14 diz o seguinte, ele vai até a médium então apronta ali uma sessão espírita, e ela supostamente consegue trazer Samuel de volta. No verso 14, perguntou ele, verso 13, respondeu o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Ele está se referindo supostamente ao profeta Samuel. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu, vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui, aquela mulher, ela conseguiu invocar ali um espírito, dizendo que era o profeta Samuel, e o rei Saul então foi enganado. Por quê? Aquele que estava ali
não era Samuel. Porque Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz que os mortos não sabem coisa alguma. Então Samuel, ele estava na sepultura descansando, dormindo. Quem seria então este espírito que foi evocado ali por aquela mulher? Era o espírito do próprio Satanás e os seus anjos maus. Quando a gente vai para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15, diz o seguinte: E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, o inimigo, ele tem o poder de se transfigurar em pessoas que já morreram. Então, quando você vê na televisão, por exemplo, as pessoas aclamando lá o Chico Xavier, porque o Chico Xavier, ele psicografava cartas de pessoas mortas. Não eram os espíritos dos mortos que estavam ali, e sim os espíritos de anjos maus. Era o próprio inimigo que estava ali enganando as pessoas com essa ideia falsa de que a alma é imortal e que as pessoas estão vagando por aí. Que as pessoas têm consciência do que está acontecendo na Terra e elas podem então incorporar ali em alguma pessoa e passar a transmitir alguma mensagem. Você sabe por que o inimigo ele faz isso? Porque ele pode manipular a mente das pessoas e passar uma mensagem falsa para elas, uma mensagem que vai afastar elas da verdade, da palavra de Deus. Essa crença maldita da imortalidade da alma, ela vai de encontro, ela vai em conflito com uma crença que é fundamental nas Escrituras, que é a volta de Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse que as pessoas elas só vão voltar a viver, elas só vão ressuscitar quando ele voltar. Então, para que eu vou me preocupar com a volta de Jesus, sendo que quando eu morro, eu já vou direto para o céu? Eu não estou nem aí com a volta de Jesus, eu não vou me importar com isso. Então, essa doutrina mentirosa que diz para as pessoas que elas vão receber a sua recompensa tão logo elas morram, acaba afastando de outras verdades fundamentais das Escrituras. Há um tempo atrás eu li um livro que eu quero até indicar para você, que é esse livro aqui, Viagem ao Sobrenatural. Esse livro foi escrito por Roger Morneau, ele é canadense, e ele teve experiências de culto a Satanás. Ele participou de cultos a Satanás. Depois ele se converteu, foi para a igreja. Mas olha que interessante o relato que na página 47, em uma das reuniões em que eles estavam ali adorando o diabo, as pessoas disseram que os sacerdotes ali, né, os sacerdotes de Satanás, eles conseguiram incorporar pessoas que já tinham morrido, imitando a voz dessas pessoas, fazendo discursos históricos, eram pessoas importantes da nação e outros até que viveram antes deles. Eles conseguiam imitar a voz de forma perfeita e conseguiam ali enganar as pessoas. Aí um dos amigos dele, né, de Roger, disse assim: se você acha isso impressionante, espere até você ouvir os espíritos reproduzindo a voz de pessoas que você conheceu e sabe que estão mortas há muito tempo. Isso sim mexe com a cabeça de qualquer um. E aí na página 51 diz o seguinte: mais uma vez o sacerdote se gabou de que o mestre enganou o mundo inteiro com a crença na imortalidade da alma, a despeito do esclarecimento e conhecimento científico de nossa era. Então aqui está dizendo que o diabo ele enganou o mundo inteiro com a crença na imortalidade da alma. Talvez eu esteja falando para alguém agora que durante muito tempo foi enganado por essa crença. Talvez você tenha perdido algum parente, algum amigo, e você não sabe para onde essa pessoa foi, se ela está vagando por aí, se ela foi para o céu, foi para o inferno. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que todos aqueles que morreram estão descansando na sepultura. Não tem ninguém no céu, a não ser aqueles que a Bíblia diz
nominalmente que estão lá, como Enoque, Elias e Moisés. Esses sim estão no céu. Agora, todos os outros estão dormindo no pó, na sepultura. Porque Deus não é mentiroso quando Ele diz que o salário do pecado é a morte, e aquele que desobedece a sua lei morre. Ainda que aceite a Jesus, mas nós somos pecadores e nós, em algum momento, se caso Jesus não voltar, nós iremos passar pela morte. Então a Bíblia é clara ao nos mostrar que não existe imortalidade da alma. Não existe essa crença falsa e mentirosa que foi pregada pelo inimigo lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, verso 4, que vem ecoando até os nossos dias. Então, eu espero ter levado esclarecimento para você, incentivar você a estudar a Palavra de Deus. Se você assistiu esse vídeo até o final e se você está com mais vontade de aprender a Bíblia, marcou os textos para ler com mais calma, de repente buscar um comentário bíblico, nossa, eu já vou ficar feliz demais por isso. E se você puder também, compartilhe com mais pessoas, para que assim a gente possa resgatar essas verdades importantes da Palavra de Deus, e assim conduzir as pessoas no caminho da verdade e no caminho da justiça. Forte abraço, que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.